Durante décadas, quando as pessoas pensavam em guerra, a imagem era quase sempre a mesma. Tanques avançando pelo campo de batalha, aviões de combate cruzando o céu e milhares de soldados marchando em direção ao inimigo. Era assim que a guerra parecia funcionar. Grandes máquinas, grandes exércitos e confrontos massivos. Mas a realidade está mudando rapidamente. Hoje, uma das armas mais perigosas da guerra moderna não é um tanque, não é um caça e nem um enorme míssil balístico. É algo muito menor. Algo que pode caber dentro de uma mochila. Algo que pode ser controlado por um simples controle remoto. Estamos falando dos drones. Essas pequenas máquinas estão mudando completamente a forma como as guerras são travadas. E talvez o exemplo mais claro disso esteja acontecendo agora no conflito entre Rússia e Ucrânia. Nesse conflito, drones estão destruindo tanques, caçando soldados e dominando o campo de batalha de uma forma que poucos especialistas militares conseguiram prever anos atrás. Alguns analistas já afirmam que estamos testemunhando o nascimento de uma nova era da guerra. Uma era onde tecnologia relativamente barata pode destruir equipamentos militares que custam milhões de dólares, e onde qualquer exército que ignore essa mudança corre o risco de ficar completamente obsoleto. Os drones, na verdade, não são uma tecnologia completamente nova. Eles começaram a aparecer em operações militares décadas atrás. Um dos países que mais investiu no desenvolvimento dessa tecnologia foram os Estados Unidos. Durante os conflitos no Oriente Médio, especialmente nas guerras contra grupos insurgentes, os americanos utilizaram drones avançados como o MQ-9 Reaper. Esse drone era capaz de permanecer no ar por muitas horas, observando grandes áreas e lançando mísseis com uma precisão impressionante. Porém, havia um detalhe importante. Esses drones eram extremamente caros. Cada unidade podia custar dezenas de milhões de dólares. Isso significava que apenas as maiores potências militares do planeta tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Durante muito tempo, drones militares eram considerados ferramentas exclusivas de superpotências. Mas então, algo começou a mudar. Nos últimos anos, a tecnologia evoluiu rapidamente. Pequenos drones comerciais começaram a ficar cada vez mais baratos, mais eficientes e mais fáceis de operar. Empresas como a GE passaram a produzir drones acessíveis para fotografia, filmagem e criação de conteúdo. Inicialmente, esses drones eram usados por cinegrafistas, fotógrafos e criadores de vídeo. Mas rapidamente, alguém percebeu algo que mudaria tudo. Esses drones também poderiam ser adaptados para carregar explosivos. De repente, uma tecnologia criada para entretenimento passou a ter um enorme potencial militar. Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia se intensificou em 2022. Muitos especialistas esperavam um conflito tradicional. Tanques avançando, grandes batalhas terrestres, artilharia pesada e confrontos diretos entre tropas. E de fato, tudo isso aconteceu. Mas ao mesmo tempo, uma nova arma começou a dominar o campo de batalha. Drones pequenos começaram a aparecer em enorme quantidade. Vídeos começaram a circular, mostrando drones voando sobre colunas de tanques e lançando explosivos diretamente sobre eles. Em alguns casos, um único drone era capaz de destruir veículos blindados extremamente caros. E o mais surpreendente era o custo dessas máquinas. Muitos desses drones custavam menos que um smartphone moderno. Soldados começaram a adaptar drones comerciais de maneiras criativas. Eles acoplavam pequenas bombas, granadas ou cargas explosivas improvisadas. Depois enviavam esses drones diretamente contra posições inimigas. Esse tipo de equipamento ficou conhecido como drone FPV, sigla para First Person View ou visão em primeira pessoa. O operador controla o drone usando um visor ou óculos especiais, vendo exatamente o que o drone está vendo. Isso permite que ele pilote a máquina com grande precisão até o alvo. Em muitos casos,
Esses drones são usados como armas de ataque direto, praticamente como pequenos mísseis guiados. Outra transformação importante causada pelos drones é a mudança na forma como os exércitos coletam informações no campo de batalha. Antes, obter informações precisas sobre a posição do inimigo era extremamente difícil. Exércitos dependiam de aviões de reconhecimento, satélites ou patrulhas terrestres. Todos esses métodos eram caros, demorados e perigosos. Agora, um pequeno drone pode ser lançado em poucos segundos. Ele pode sobrevoar grandes áreas, transmitir vídeo ao vivo e revelar exatamente onde estão tropas inimigas, veículos e posições defensivas. Isso significa que esconder forças militares se tornou muito mais difícil. No campo de batalha moderno, quem consegue ver o inimigo primeiro geralmente tem uma vantagem enorme. E os drones estão dando essa capacidade de observação a unidades muito menores. Existe também um fator econômico que mudou completamente o equilíbrio da guerra. Tradicionalmente, equipamentos militares sempre foram extremamente caros. Tanques modernos podem custar milhões de dólares. Caças de última geração podem custar centenas de milhões. Sistemas de defesa aérea podem custar bilhões. Mas drones improvisados podem custar apenas algumas centenas ou poucos milhares de dólares. Isso cria uma situação inédita na história militar. Um drone relativamente barato pode destruir um tanque ou um sistema de artilharia que custou milhões para ser produzido. Isso significa que forças menores ou com menos recursos podem causar danos enormes a exércitos muito mais poderosos. Muitos analistas militares afirmam que essa tecnologia está democratizando o campo de batalha. Outro tipo de drone que ganhou enorme destaque são os chamados drones kamikaze. Esses drones são projetados para atingir o alvo e se destruir no impacto. Em vez de retornar à base, eles funcionam como munições guiadas. Um exemplo conhecido é o Shahed 136, utilizado em ataques contra a infraestrutura durante o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esses drones podem voar por longas distâncias, procurando alvos antes de mergulhar diretamente contra eles, carregando explosivos. Eles são relativamente baratos de produzir, mas podem causar danos significativos. Quando utilizados em grandes números, podem sobrecarregar sistemas de defesa aérea. Mesmo sistemas sofisticados podem ter dificuldade em interceptar dezenas de drones ao mesmo tempo. Diante dessa nova realidade, muitos países começaram a investir pesadamente em tecnologia de drones. Os Estados Unidos estão desenvolvendo drones autônomos cada vez mais avançados. A China também está investindo em sistemas capazes de operar em enxames coordenados. Países da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão pesquisando novas formas de defesa contra ataques massivos de drones. Um dos conceitos mais impressionantes é o uso de enxames de drones controlados por inteligência artificial. Nesse modelo, centenas de drones pequenos podem operar juntos, coordenando ataques simultâneos contra um alvo. Imagine tentar defender uma base militar contra centenas de drones voando de diferentes direções ao mesmo tempo. Esse tipo de cenário pode se tornar comum nas guerras do futuro. Mas essa revolução tecnológica também traz preocupações sérias, porque drones são relativamente fáceis de fabricar ou adaptar. Isso significa que não são apenas exércitos que podem utilizá-los. Grupos armados, milícias e até organizações criminosas podem adaptar drones para realizar ataques. Isso torna os conflitos potencialmente mais imprevisíveis e perigosos. Alguns especialistas acreditam que estamos entrando em uma era onde praticamente qualquer conflito pode rapidamente se transformar em uma guerra de drones. Tudo isso levanta uma pergunta inevitável. Como serão as guerras do futuro? Muitos especialistas acreditam que veremos cada vez menos soldados diretamente envolvidos em combates tradicionais. Em vez disso, veremos máquinas dominando o campo de batalha. Drones, robôs
e sistemas autônomos podem assumir grande parte das funções militares. Operadores poderão controlar equipamentos a quilômetros de distância. Inteligências artificiais poderão analisar dados em tempo real e coordenar ataques com velocidade impressionante. Em alguns cenários, guerras inteiras podem ser travadas quase completamente por sistemas automatizados. Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas a realidade é que essa transformação já começou. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode estar funcionando como um laboratório real para a guerra do século XXI. Muitas das táticas e tecnologias que estão sendo usadas nesse conflito provavelmente influenciarão as estratégias militares das próximas décadas. Durante grande parte da história, guerras foram decididas pelo tamanho, o maior exército, a maior frota, o maior arsenal. Mas agora, algo está mudando. Pequenas máquinas estão provando que tamanho não é mais tudo. Drones relativamente baratos estão destruindo equipamentos extremamente caros. Estão revelando posições inimigas, guiando ataques e mudando completamente as estratégias militares. E o mais impressionante é que isso pode ser apenas o começo. Conforme a tecnologia evolui, drones podem se tornar ainda mais rápidos, mais inteligentes e mais autônomos. No futuro, campos de batalha podem ser dominados por enxames de máquinas voando silenciosamente no céu, observando, atacando e tomando decisões em frações de segundo. Se esse cenário se tornar realidade, a forma como a humanidade trava guerras poderá mudar para sempre. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando histórias sobre guerras modernas, estratégias militares e tecnologias que estão moldando o futuro dos conflitos, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.